E o arara veio e pousou. Espetacular. Cara, de arrepiar. O bicho é lindo. Sozinho nos Campos Gerais e encontrei o lobo-guará. Imagina você chegar numa aldeia e se hospedar numa aldeia. Eles têm uma riqueza escondida, mas eles estão valorizando mais a cana. E a cana acaba com tudo, inclusive com as vidas. Olá, amigos do canal Bike no Ar TV. Neste programa, nós vamos falar sobre projetos de novas rotas de cicloturismo no Brasil. Eu e o Aparecido Inácio vamos entrevistar Ivan Mendes, mountain bike, cicloturista, gestor de marketing de mídia digital. Também desenvolvedor de território de cicloturismo no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E você, ciclista que está acompanhando o nosso canal, se inscreva no nosso canal, perto do sininho, e toda vez que a gente colocar um vídeo novo no ar, você estará sendo avisado. Olá, pessoal. Boa noite Luiz, boa noite Ivan. Muito bom estar aqui com vocês. Espero que seja uma noite muito produtiva. Vamos bater um papo muito legal aí. Ivan, vamos começar então falando um pouquinho da Lobby Cicloturismo. Quando que ela foi criada? Quantas pessoas tem na equipe? Como é que ela está trabalhando nesse período de pandemia? Como é que estão as coisas por aí? Boas perguntas. Vamos lá por partes, como diria o Jack. Boa noite a todos. É um prazer estar participando aí do canal. Então, o Lobby começou através de uma ideia que tive nos Campos Gerais aqui do Paraná. Em 2012, eu cheguei em Curitiba e procurei uma empresa de cicloturismo para conhecer os Campos Gerais aqui do Paraná. As empresas que existiam aqui não faziam os pacotes, ou seja, não guiavam nos Campos Gerais. Então, tomei a iniciativa de buscar no Google Earth alguns pontos que eu achei interessante, coloquei no meu GPS e fui mesmo conhecer. E me surpreendi com os Campos Gerais, com a natureza, com as paisagens, com os animais, com a zona rural aqui, principalmente dos Campos Gerais, entre Palmeira, cidade de Palmeira, e o município de Ponta Grossa, onde inclusive tem Parque de Vila Velha. Comecei a postar imagens dos nossos pedais nessa região e os meus amigos começaram a curtir. Onde é isso? Vamos lá, como é que eu faço para chegar aí? E aí eu comecei a fazer logística, uma equipe de van, com carreta, ia no aeroporto, pegava os meus brothers, inclusive daí de São Paulo, Rio Grande do Sul, de qualquer lugar, e comecei a levar eles nesses lugares. Um dia eu estava sozinho nos Campos Gerais e encontrei o lobo-guará. E aí me inspirei no lobo, que é um desbravador nato, tá no topo da cadeia, um cara que faz trilha pra caramba, né? Um animal praticamente em extinção, típico aqui da região, do sul do Brasil. Cheguei em casa e coloquei no registro BR, fui procurar domínios curtos. E aí achei o Lobby. E hoje que a gente faz... E aí ficou o Lobby Cicloturismo. E quantas pessoas trabalham com você hoje na empresa? Então, eu trabalho de forma individual, porém, eu monto equipes de acordo com o projeto. Nossa modalidade de serviços agora mudou. Então, a gente hoje é uma empresa de ecoturismo focada em desenvolvimento e turismo de aventura. Com a pandemia, com a chegada da pandemia, muita coisa mudou. Muita coisa está mudando e a gente prevê algumas situações, né? Não precisa ser expert para saber o que vai acontecer assim, lá pela frente. E uma das coisas é o turismo que vai ter vez realmente vai ser o turismo ao ar livre. Você tem feito pedal toda sexta-feira, hein? Isso, na verdade, eu tenho feito alguns mapeamentos. A gente está fazendo um trabalho agora aqui no Parque de Vila Velha, que é uma unidade de conservação e ela foi concedida para uma empresa chamada Ecoparks. E então o Lobby foi contratado justamente para criar esse circuito, fazer a gestão e preparar aí para um momento mais ameno, digamos assim, da pandemia, porque a pandemia, no nosso ponto de vista, ela só vai acabar o dia que tiver a vacina, né? Então, levando em consideração que aviões fechados, ônibus fechado, vans fechadas, para quem tem um pouco de consciência, não vai viajar nesses veículos, né? Então, a gente prevê que as famílias viajarão nos seus carros, individualmente, para curtir esses destinos, esses atrativos, esses produtos turísticos. E é isso que a gente está trabalhando hoje aqui no Paraná. Então, essa, atualmente, é uma forma de subsistência do Lobby. Porém, há muito tempo a gente vem trabalhando com os governos, em parceria com os governos. Nós somos um braço direito dos governos, seja ele estadual, municipal e até mesmo as IGRs, com as secretarias de turismo, mas efetivando esses projetos em parceria com a iniciativa privada. E como a gente faz isso? A gente elabora consórcios de empresários que têm interesse nessa rota, nesse público, né, principalmente, que a gente promove, e assim a gente sobrevive e consegue difundir o cicloturismo
e o turismo de aventura aqui no Sul. É um trabalho árduo, porém efetivo. É uma questão que a gente observa dentro dessa sua fala aí do turismo externo, desse turismo descoberto, das viagens que a gente fez muito aí, e cada dia é mais sensacional, você curtir essa natureza e tal, é que vocês já percorreram mais de 400 quilômetros mapeando trilhas. A gente tem hoje aí exemplos de lugares em que o cicloturismo ele se desenvolveu fantasticamente. O Paraná está avançando muito nesse sentido. Santa Catarina tem trilhas fantásticas. O estado de São Paulo, infelizmente, ainda não se despertou para isso. Mas o que eu queria perguntar para você, essa questão do cicloturismo, essa empreitada de vocês, assim, quantos municípios envolvidos, como é que são essas trilhas que vocês mapeiam, por onde vocês vão, enfim, são roteiros tipo Santiago de Compostela, são menores, como é que você pode descrever para a gente esses projetos de vocês? Então, 400 quilômetros é um mapeamento que a gente faz num fim de semana. O nosso grande projeto é, sim, fazer um caminho de Compostela, né, que sai lá do Rio Grande do Sul, de Viamão, que é o caminho das tropas. Sai lá de Viamão e termina em Sorocaba. E aí ele passa por todas essas regiões aí, Serra Gaúcha, Serra Catarinense, passa pelo circuito do Vale Europeu, o circuito aqui das Araucárias, que é aqui do lado de Curitiba, né, dá 80 quilômetros aqui de Curitiba, que passa pela Lapa, que é uma cidade histórica muito importante para o cenário brasileiro e turístico. É uma cidade antiga. Em 1890, os maragatos se rebelaram contra o governo de Marechal Floriano, e aí teve o Cerco da Lapa. E ali onde os maragatos tiveram uma grande resistência, aqui no Paraná. E aí, então, se tornou a cidade dos tropeiros. Nós estamos aqui do lado. E, por conta disso, segue o roteiro, passando por esses lugares que eu falei para vocês, como os Campos Gerais, subindo em direção a Jaguariaíva e transpondo até São Paulo, chegando lá em Sorocaba. Isso equivale a mais ou menos quantos quilômetros? 1.300 quilômetros. 1.300 quilômetros numa rota só. E me diga uma coisa, existe a necessidade nessas rotas, por exemplo, dessa que vocês estão traçando aí, de algum investimento? São rotas prontas? Os municípios têm interesse de participar ou vocês vão depender exclusivamente de investimento privado? O município, o nosso entendimento, até pela experiência já que a gente passou, em si, ele serve como uma chancela. O município, a atuação do município é chancelar o projeto, ou seja, assina aqui que eu vou atrás e vou atrás dos recursos para desenvolver. Ivan, fala um pouco para a gente sobre esse novo projeto que vocês estão desenvolvendo, que vai da cidade paranaense de Itaguajé até Teodoro Sampaio, em São Paulo. Dentro dessa pergunta do Luiz, eu quero destacar um aspecto, é o fato dele ser um roteiro interestadual, porque nós temos circuitos conhecidos de Santa Catarina, do Paraná e mesmo aqui de São Paulo, que todos eles são internos de cada estado, exceto o Caminho da Fé, que ele começa lá no interior do estado de São Paulo, na região de Mococa, de Sertãozinho, vem até a divisa de Minas, passa por Andradas, entra em Minas Gerais, depois ele volta aqui perto de onde eu estou, em São Bento do Sapucaí, para o estado de São Paulo. O Caminho da Fé é o único roteiro interestadual que eu conheço, e esse seria, aqui no Brasil. Seria o segundo roteiro interestadual. Muito interessante esse projeto, viu? Legal. Então, aqui no Paraná tem uma IGR chamada Retur. E a Retur é lá da região Corredores das Águas, no sudoeste do Paraná. Por iniciativa do professor Jacó, dessa entidade, que era presidente da Paraná Turismo, e acabamos nos conhecendo aqui em Curitiba, pela atividade, pela posição dele, e por ser realmente um cidadão visionário. Então, ele, nessa gestão nova agora, com o novo governo, ele acabou se dedicando somente à Retur. E nos chamou para desenvolver um projeto na região do Corredores das Águas. Um município que foi o primeiro que tomou iniciativa foi Itaguajé. Mesmo Itaguajé, no entorno, sendo uma área de produção de cana, tem uma história cultural muito rica. As primeiras reduções jesuíticas não foi lá no Rio Grande do Sul, em São Miguel das Missões, como todo mundo conhece. Foi em Santo Inácio, do lado de Itaguajé. E Itaguajé foi a segunda.
que aí entra o rio Paranapanema, né, que foi o rio o qual os índios guaranis acabaram fugindo, né, dos jesuítas quando eles invadiram o Brasil, né? Eles invadiram o Brasil. Os espanhóis, eles não são nada agradáveis assim em relação a nós. Eles vieram para catequizar os índios e os índios acabaram, os índios não, os guaranis, né, porque a gente costuma chamar tudo de índio, mas são tribos e a gente tem que ter e dar esse devido valor para essas tribos, porque cada uma tem uma história, né? E vocês estão vendo hoje o que está acontecendo no Brasil com essas tribos, né? Estão aniquilando com as nossas tribos, assim como já fizeram nos Estados Unidos e tal. E essa história, ela está praticamente perdida. E esse lugar, ele precisa ser retomado, ele precisa ser estudado, ele precisa ser lido. E em Itaguajé, a nossa ideia é, junto com a prefeitura de Itaguajé, repito, que teve a iniciativa, foi inclusive o par municipal que investiu na nossa visita técnica da região para estimular o restante, e a gente vê a possibilidade de a gente fazer uma maquete real de tudo que aconteceu, porque a região é bela. Atrativo disso, sem dúvida, é o Morro do Diabo, que fica em Teodoro Sampaio e São Paulo, né? Então, indiscutível a presença, né, a integração de Teodoro Sampaio com essas duas cidades principalmente. Mas temos Colorado, temos várias outras cidades ali, que são esses 400 quilômetros que você citou aí no início da pergunta, que nós mapeamos num final de semana. Mas falta Teodoro Sampaio e Santo Inácio se mexer. É isso que eu digo, eles precisam se mexer. Isso que eu estou falando com vocês aqui, a gente fala abertamente com os prefeitos, fala abertamente com a Secretaria de Cultura, né, e com os empresários da região. Eles têm uma riqueza escondida, mas eles estão valorizando mais a cana. E a cana acaba com tudo, inclusive com as vidas. Diz uma outra coisa, nesse roteiro tem alguma pousada, algum hotel, ou essa infraestrutura para receber o cicloturista ainda vai ter que ser desenvolvida? Existem alguns hotéis, assim, algumas pousadas, mas, por exemplo, você fazer ocas, as ocas dos índios, cara, qual é o custo que isso tem? E aí você pode alimentar uma experiência real e usar os próprios índios para desenvolver esse tipo de situação. Claro que internamente vai trabalhar num paisagismo confortável. Só que o externo pode ser ocas de índio. Imagina você chegar numa aldeia e se hospedar numa aldeia. E nessa aldeia você ter os rituais que eles tinham naquela época, te remetendo a uma realidade da época. E isso é uma experiência maravilhosa que tem um custo infinitamente menor do que você fazer um resort, que hoje não tem mais capacidade para isso. Aliás, hoje a hotelaria vai mudar. E porque, na realidade, não adianta você ter atrativos hoje se você não transmitir segurança sanitária. Nós vivemos uma nova era, né? E essa era requer que você se adeque, que você seja resiliente, né? E que você se adapte a essa nova realidade. Você não pode negar, né, que as coisas não vão mudar. As coisas já mudaram e a gente precisa se adaptar para isso, né? Então, isso é uma das partes do nosso trabalho. Eu acredito que essa região tem tudo para crescer se entrar nessa linha de pensamento. Ô, Ivan, realmente Sim. isso é o propósito do cicloturismo, que o canal Bike no Ar prega, que é estimular a economia cicloturística, desenvolver esses lugares, fixar o homem no campo. Pequenas propriedades que estão aí praticamente sem atrativo, um pequeno sitiante que tem lá a sua vaquinha de leite, como a gente vê no Caminho da Fé, no Circuito do Vale Europeu, em vários outros lugares, pode muito bem transformar a sua casa numa pequena pousada para receber 3, 4, 5 ciclistas, oferecer a eles a própria comida que ele come, o café da manhã. Isso é fantástico. E assim, você sente que a população dessa região tem essa visão, eles vão conseguir ter essa leitura do projeto de vocês? Por isso que eu te falei lá no início, a gente precisa conscientizar. Não, eles não têm. Eles ainda estão com a consciência da indústria, né? Da cana. A cana é a mãe, é o pai, é o avô, é tudo deles. Essa questão que você abordou é fundamental. A questão de valorizar o homem do campo. A criança, ela tem que ter orgulho de estar naquele lugar e não fugir para a capital. Mas esse lugar, ele precisa dar as condições para essas crianças, tá? Então é um projeto muito grande. É um projeto
não diria que seria tão grande assim, mas é um projeto de consciência. Isso começa na escola. A gente não vai conseguir adaptar isso para uma comunidade que já está viciada pela indústria, né? E pelas fábricas, enfim, de forma geral, né? Então, isso é um trabalho que acredito que daqui a uns 10, 15 anos começa a surtir efeito positivo se for encaminhado e coordenado de forma concreta, efetiva, tendo esse viés aí cultural. E tem um detalhe que a gente já viu em muitos lugares: a partir do momento que o ciclista passa por ali constantemente, aquela comunidade, aquele sitiante, aquelas pequenas comunidades, eles vão percebendo a presença de novas pessoas e vão chamando a atenção deles, né? Recentemente nós estivemos fazendo um exploratório de uma trilha aqui na região Sim. de tal, e eu tive exatamente esse depoimento de um senhor. Nós passamos um tempo atrás naquela trilha, ele não tinha lá a barraquinha. Aí, quando nós passamos aí uns 2, 3 meses depois que já foi para finalizar a rota, ele já tinha colocado uma barraquinha, com lá uma geladeira, um lanchinho, uma chapa de frios, o tal. Aí a gente perguntou exatamente para ele: olha, mas vem cá, nós passamos aqui há 3 meses atrás, o senhor não tinha nada aqui, por que o senhor teve a ideia de fazer essa barraquinha aqui? Aí já tinha lá chocolate, barrinha de cereais, coisa assim que você percebe que ele colocou ali porque ele viu o ciclista passando. Eu perguntei para ele na entrevista do nosso canal, ele falou assim: porque eu vi tantos de vocês passarem aqui e um monte batia aqui na porta para pedir água. Você percebe? Então, como uma coisa puxa a outra? Sem dúvida, não tenha dúvida a respeito disso. E uma coisa que é legal é essa questão da experiência. O ciclista, ele quer uma experiência. Então, o ideal não é você vender a paçoquinha industrializada lá no sítio. Você vai vender a paçoquinha da Dona Maria, né? Você vai vender a linguiça do seu João, né? É o que a gente prega, né? Você vai ter o pomar ali, vai deixar o ciclista chegar ali e colher a laranja, a tangerina, enfim, produtos que ele mesmo cultiva. E isso é cultura, né? Agora, você falou sobre a questão dos ciclistas. Ainda nós temos não temos ainda uma consciência real do que é cicloturista e o que é grupos de ciclista e o que são os mountain bikers, né? Tem uma diferença aí. Mas todos eles, né? Todos eles podem ter esse consumo, como você está falando, e levar renda para esses municípios. Só que cicloturista é pessoa de fora do lugar, não são pessoas dali. E essa forma de difundir de forma errônea o que é o cicloturismo, tem pessoas confundindo grupo de mountain bike com cicloturista, não é? Tem gente confundindo competição de mountain bike com cicloturismo, não é? O mountain bike local, ele, no máximo, vai almoçar num lugar desses, mas ele não vai pousar, ele não vai deixar o dinheiro dele ali, ele vai voltar para casa para dormir em casa. Exatamente. E o cicloturista não. O cicloturista, ele vem, se tiver atrativos, ele pode ficar 1, 2, 3, 2, 3 dias nesse lugar. O outro detalhe, você precisa ter outros atrativos além do circuito, porque um cicloturista raiz mesmo, aquele que curte, ele quer e quiser levar a família, que ele tenha lá o seu filho, que tenha a sua esposa, e a sua mulher não pedala, o seu filho não pedala. Como é que você vai deixar um adolescente dentro de um hotel esperando o pai chegar? Não. Então você precisa ter atrativos para essa criança, para essa senhora, que não seja shopping, porque os shoppings, no meu ponto de vista, vão acabar. Está em alta é atividade ao ar livre. Um projeto muito interessante, muito bonito, isso que vocês estão desenvolvendo aí, e que eu acho que vai ser muito promissor. Que legal. E aí também tem o Morro do Diabo, né, que a gente está falando aí sobre essa questão aí dos atrativos. O Morro do Diabo foi onde ressurgiu o Mico-Leão, né, há 15 anos atrás. Né? Estava praticamente extinto. E achavam que deram ele como extinto, mas ele reapareceu no Morro do Diabo. Né? Nós estávamos pedalando e tem o Eduardo lá, que é secretário de turismo de Teodoro Sampaio, e o arara veio e posou. A Nara, espetacular. Cara, de arrepiar. O bicho é lindo. Tá? Então veio e pousou na bicicleta dele, cara.
sabe? E ele nara, e ela nara, e ficou ali toda feliz no guidão da bicicleta dele, e depois deu tchau e foi embora. Então, essa experiência vale muito mais, não tem valor, é inestimável um valor desse, né? Então, essa região ela é recheada de coisas boas, basta a gente filtrar, capacitar, preparar e divulgar, porque não adianta só ter se nós não tivermos uma abrangência para o público, né? E agora, com a pandemia e essa nova visão aí de turismo, a gente precisa praticar, a gente precisa sair na frente, a gente está preparado para isso. Muito bem, pessoal. Foi muito legal esse bate-papo com o Ivan, da Lobby Turismo. Ivan, muito obrigado. A experiência, os ensinamentos e essa mensagem que você trouxe é muito positiva e vem de encontro com o nosso propósito, que é estimular o cicloturismo, estimular as pessoas a adotarem a bicicleta como veículo, como a sua vestimenta do dia a dia. Então, fica aqui o nosso agradecimento e os votos para que esse projeto cada dia se amplie mais e que vocês tenham cada dia mais adeptos. Eu que agradeço pela oportunidade e gostaria de fazer um convite a todos vocês, né? Vocês que estão assistindo e quiserem vir ao Paraná, me acionem, que eu dou as melhores dicas para vocês irem nos melhores lugares, nos melhores atrativos. E vocês aí do canal são meus convidados para vir a inaugurar aí em breve o Parque de Vila Velha, o circuito do Parque de Vila Velha, que é um circuito que a gente está desenvolvendo, e na sequência um circuito de 380 quilômetros, que é esse circuito cultural que eu falei para vocês, que é o Circuito dos Campos Gerais. Falou, rapaziada? O Paraná é lindo também. lobby.com.br. Entrou ali, você vai ser redirecionado para o que você quiser. Tem os nossos roteiros, que muitas rotas a gente disponibiliza lá os GPS, os GPX, né? Se você quiser baixar e fazer as rotas aqui, fiquem à vontade, né? E nos acompanhe aí para vocês verem as novidades. Tá bom? Muito obrigado. Um abraço para vocês todos. Obrigado. Aí. Quero agradecer a você, Ivan, por essa entrevista e quero agradecer a você também, ciclista, que acompanhou esse vídeo até aqui. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para sempre ser notificado quando o Bike no Ar TV postar um novo vídeo. Siga a nossa página no Facebook e Instagram. Os links estão na descrição do vídeo. Vem com a gente. Bike no Ar TV, o canal do ciclista.